isso aí, pessoal. Quadro de Olho na Educação. Hoje a gente vai falar sobre a importância do método, né? Paulo Freire. Com a gente aqui no quadro está a Nima, não é? Que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp e vai bater um papo conosco, falar a respeito deste assunto. Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente. Tudo bem, Nima? Tudo bom, André? Eu que agradeço você e o Domingos estarem aqui conosco por esse diálogo tão gostoso, tão leve, tão instrutivo em torno do nosso querido Paulo Freire, o nosso patrono da educação brasileira. Bom, vamos lá, para o pessoal que não conhece e tal, né, a nova geração e tudo mais, fale um pouquinho sobre ele, por favor. Olha, o Paulo Freire, como eu disse, é o patrono da educação brasileira, é uma das principais referências no campo da educação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ele também tem suas contribuições, digamos aí, com a criação do método Paulo Freire, que buscou alfabetizar alunos analfabetos ou semi-analfabetos por meio dos ciclos de cultura. Então, Paulo Freire também é um personagem histórico, foi exilado político, foi secretário de Educação no estado de São Paulo quando retorna, foi agraciado com um grande número de doutor honoris causa, foi também agraciado com prêmios mundialmente conhecidos como o Prêmio Unesco para a Paz, recebeu vários títulos de cidadão honorário em várias cidades do país, esteve à frente do Plano Nacional de Alfabetização no governo João Goulart. Então, é uma das personagens históricas mais conhecidas no campo da educação, dentro e fora do país, e também no campo das ciências humanas e sociais. Bom, o que seria, né, esse movimento chamado pedagogia crítica? Conta pra gente. Olha, a pedagogia crítica, o Paulo Freire se insere nela e também no movimento da pedagogia progressista, que tem aí a perspectiva humanizadora, crítica, pelo diálogo, por meio da conscientização, os sujeitos tomam aí a consciência da realidade na qual estão inseridos e por meio da educação, por meio da transformação daquelas realidades, consegue-se melhores condições de vida, condições mais dignas, situações menos opressoras. Então, é uma pedagogia que se coloca a par do sujeito. Como seria, Nima, isso na prática? Olha, eu vou pegar como exemplo o método Paulo Freire. Lógico que depois foi muito mais do que um método, mas quando se deu a alfabetização em Angicos, 40 horas em Angicos, partia-se do universo vocabular daqueles sujeitos, ou seja, das palavras que estavam vinculadas àquela realidade de vida, àquela sociedade que o sujeito estava inserido. E a partir disso se fazia então o levantamento do tema gerador e daí se dava a alfabetização, por meio da leitura, por meio da escrita, lembrando sempre que para Paulo Freire a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E como que se dava esses processos de ensinar e aprender? Por meio do diálogo, da criatividade, da amorosidade, da utopia, da esperança, da alegria. Ou seja, nós ensinamos e aprendemos ao ensinar. Bom, na época, principalmente, foi uma proposta de um novo formato aí de sala de aula, né, Nima? Sim, a proposta dos círculos de cultura, ela rompe com um modelo tradicional e ortodoxo de educação, como, por exemplo, as carteiras não são colocadas enfileiradas, mas sim em um grande ciclo, onde as pessoas se entreolham, entrecruzam os olhares. Eu passo, então, a dialogar frente a frente com o meu colega, o professor também se coloca no mesmo nível hierárquico que os estudantes. Então, a gente tem aí um marco na democratização da sala de aula, a democratização no espaço de ensinar e aprender. Esse é um dos marcos principais dessa metodologia
que desde o final dos anos de 1950 revoluciona o mundo por meio da educação, André. Como repercutiu entre os estudantes da época, os Olha, alunos, porque foi algo diferente daquilo que vinha sendo implantado já historicamente, né? sim, foi um fato inovador. Eu costumo dizer que essa experiência de Angicos, final da década de 50 do século passado, ela é um marco da gênese da história de adulto, da educação de adultos, da educação de jovens e adultos no Brasil. Ela prioriza os saberes que o educando traz, a sua experiência de vida, o seu conhecimento prévio antes de chegar em sala de aula. E o entusiasmo, porque nada como um adulto analfabeto que consegue escrever o seu nome. Eles costumam dizer, eu vi a luz. Então é algo que emociona muito quando a gente escuta um analfabeto adulto, um jovem semi-analfabeto, dizer para nós, hoje eu vi a luz, porque eu consegui escrever o meu nome, porque eu consegui ler o meu nome. E houve também um incentivo para aquele momento social, político e econômico do país, a urbanização, a alavancagem das indústrias, novas formas de plantio. Então, havia também um contexto favorável para o combate ao analfabetismo. E a ideia justamente era valorizar a cultura do aluno. Sim, tanto que Paulo Freire é um dos principais expoentes da cultura popular, da educação popular. Ele foi vinculado aos movimentos de educação de base, aos movimentos de cultura popular. Então, nesse cenário, você tinha uma produção muito profícua de artesanatos, tanto no campo da arte, no campo das imagens, e isso é muito bem apropriado pelo Paulo Freire, por Elza Freire, pelo grupo que com ele trabalhava, que a alfabetização se dava por meio de slides, de imagens que captavam ali as palavras geradoras, as famílias silábicas, e aí então se estabelecia o processo de alfabetizagem. Com palavras-chave. Com palavras-chave chamadas por ele por palavras geradoras. Como que é isso? Explica um pouquinho para a gente, desenvolve sobre isso, essas palavras geradoras que realmente chama atenção, né? Chama atenção, André. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de alfabetização com uma comunidade de pescadores. Então, as palavras geradoras daquele universo possivelmente serão, a partir do diálogo com os estudantes, citadas peixe, mar, anzol, barco, areia. Então, essa força da cultura local, a força da experiência de vida, que o Paulo Freire vai chamar de saber da experiência feito, é que faz com que emerjam as palavras geradoras. Outro exemplo, você vai trabalhar com alfabetização como em Angicos, com pessoas camponesas. Vão aparecer palavras como enxada, mandioca ou macaxeira. Isso depende muito da região que você se encontra. Tijolo, casa, água, cisterna. Então, dessa realidade é que emergem o universo vocabulário dos sujeitos. E, a partir de então, eles vão construindo os processos de ensinar e aprender de leitura e de escrita. Quais os principais benefícios que você vê nesse método, Lima? Olha, são vários, mas a gente pode citar o respeito ao conjunto de saberes que aquele estudante traz, a potência da experiência de vida, porque veja, André, nós podemos interromper percurso de escolarização, mas nós não interrompemos percursos de vida. Então, esse método, esse processo de ensinar e aprender a partir do pensamento, das propostas de Paulo Freire, ele incentiva, ele reconhece toda essa história de vida, todos esses percursos do estudante, do aprendiz, digamos, do educando. Você estabelece um diálogo menos hierárquico, ou seja, todos ali estão na mesma linha por meio dos círculos de cultura para o diálogo, um caráter profundo de amorosidade, de reconhecer no outro um sujeito com potências para ensinar e aprender, assim como eu. E há também um princípio
de conscientização, de emancipação do sujeito na perspectiva humanizadora, humanitária. Bom, é isso aí, o nosso tempo passou rapidinho, Nima. Quais são suas considerações finais aí, por favor, aqui no De Olho na Educação? Olha, eu sugiro que leiam Paulo Freire. É interessante nós lermos artigos escritos sobre ele, documentários, agora estão até se produzindo um filme sobre ele, mas a dica que eu deixo, André e Domingos, é leiam o autor, leiam Paulo Freire, busquem a fonte. Tem aqui alguns livros, então leiam Paulo Freire e se permitam conhecer a vida e a obra desse grande educador brasileiro que é referência mundial. Bom, é isso aí. Muito obrigado por atender a gente. Eu que agradeço. Bom, Domingos, que Anima se refere, é o nosso Sávio Monteiro, repórter cinematográfico aqui da TV Câmara Campinas. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e você, claro, já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau!